Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, 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 oh. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Quanta necessidade diária, né? De a gente estar constantemente vigiando o que pensar. Você precisa estar constantemente vigiando aquilo que entra na sua cabeça. E faz morada lá dentro, porque vai representar uma plantação que reverbera em sentimentos negativos, destrutivos. E o cultivo de uma personalidade enfermiça. Olha, é enfermiça sim. Daí você não tem como andar pelo mundo com outra roupa. Se você todo dia com o que pensa, né? Porque o que pensa é aquilo que você deixa entrar na sua cabeça. Então, se você todo dia com o que pensa costura uma roupa para você, olha, é essa roupa que você vai vestir, minha neta. Que outra roupa? Você me diga só. Esta é a roupa que você vai vestir. E aí, você começa a funcionar de uma maneira limitada. Limitada, porque quer se sentir bem, mas não pode. E não pode porque não consegue. E não consegue porque os limites foram pré-estabelecidos pelo cultivo de uma personalidade que foi formatada a partir das crenças que você abraçou. Desse jeito. E aí se encaminha uma construção de sintonia com tudo que existe e que traz para a gente aprendizado. Você lembra que a avó falou? Fora do amor só tem aprendizado, que é para você, ao ver o que acontece, refletindo você, sois Deus, deuses, né? Como quer dizer, espíritos num corpo, né? Porque essa é a referência que faz, né? Então você veja, se você é um espírito no corpo, é isso que você tem que priorizar mas todos os dias, minha neta. Não é só no dia do culto. Todos os dias. Olhar para a realidade da vida e dizer: aqui tem um aprendizado. O que eu fiz com as minhas escolhas até hoje? E que roupa eu estou vestindo aqui? Por quê? Porque todo dia se costura essa mesma roupa, se dá um retoque, às vezes até se modifica ela completamente com o passar do tempo, né? E é essa roupa energética, espiritual, que você vai vestir, já está vestindo, né? Vai continuar vestindo depois que desencarnar. Essa roupa cria a atração pela sintonia. Então, por isso se diz que aqueles com quem a gente tem afinidade, interagimos. Olha, é um ditado sábio esse, né? Aqueles com quem a gente tem afinidade, a gente interage. Então, quando dizem, será que a realidade que vivemos todos os dias é produto de algo espontâneo ou é algo que construímos no dia a dia? De exemplo, por exemplo, como as pessoas que conhecemos, os lugares, é tudo aleatório ou é construído? Podia ser uma mistura dos dois, né?
Porque a avó está dizendo para você: a realidade que você vive é uma construção prévia, vibratória, porque necessitou existir no você um ponto de atração que a manifestasse. E que, dessa forma, reunisse todos que naquela mesma sintonia estivessem conectados, não é assim? As pessoas que estão conectadas na sintonia do estudo vão se encontrar numa faculdade. As pessoas que estão conectadas na sintonia da festa vai estar lá na festa. E dentro de cada um desses lugares existem subsintonias. Aqueles que estão na ideia de estudar de verdade, diferente daqueles que querem o diploma, também vão se juntar na faculdade. E tudo desse jeito funciona na festa. Aqueles que querem uma festa saudável, aqueles que não estão nem um pouco comprometidos com o amor próprio, todos esses se encontram e a partir daí, pela sintonia que emanarem, se agrupam, uns se distanciando dos outros, com quem não tem sintonia, e se aproximando daqueles com quem sim tem sintonia. E assim as diferentes realidades vão se acomodando, viu? E nessa construção existe sim a teoria de que tudo estava escrito, para que, vivendo esta ou aquela situação, porque quem escreveu já sabia que você, entre escolher participar na zoeira do outro ou agir com saúde e equilíbrio perante uma situação, você ia estar mais propenso a uma coisa do que a outra. Então já disse, ele vai andar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, baseado na energia e na roupa que ele construiu até hoje, mediante tantas e tantas reencarnações. Então dizer, se é assim, e é assim com todos nós, vamos colocar para ele essa forma de desdobramento situacional, né? Ou seja, maneira na qual se desdobra um acontecimento. É dessa forma gerar uma provação. Provação é aquilo que já se espera que a personalidade que você construiu, mediante aquela diversidade, ficaria contrariada. Quando fica contrariado um ser humano, mediante uma diversidade que é uma provação, ele está dizendo, eu priorizo tudo que corresponde à personalidade nome tal. Entendeu? Se o seu nome é Humberto, se o seu nome, não importa qual é o seu nome, é Joaquina. Ali, mediante aquela situação, você priorizou os imperativos da matéria, abraçou ele com mais força. É como dissesse, se amarrou energeticamente mais profundamente à realidade material. Quanto mais você rega uma plantinha, mais forte e vigorosa ela fica. Quanto mais você alimenta aquela plantinha com o adubo certinho dela, mais forte e vigorosa fica ela e os laços que ela tem com a terra, que a alimenta, porque desse alimento ela precisa. Então,
Não é diferente com a dualidade que dizia Sócrates. Que Sócrates dizia, o ser humano existe dentro de uma dualidade, o corpo e o espírito. E a gente estudando, se dá conta, olha que é verdade o que ele falou, né? A gente vive mesmo dentro de uma dualidade que é o corpo e é o espírito. Então o corpo, ele quer atenção, quer carinho. Tudo que ele escuta e é bom e é prazeroso, ele acha que precisa. E o espírito tem que ter o domínio sobre a matéria e dizer, essa encarnação que tem a personalidade tal deve servir o propósito da minha evolução. Eu que sou espírito. Então, é como se fosse um videogame. Quando você está jogando um videogame, você vai levar o personagem seu a ganhar poder com o tempo investido e a atenção sua no jogo. Então você vai ter domínio sobre aquilo. Não tem aqueles jogos que se você deixa o personagem sozinho, ele faz o que ele quer. E daí ele acaba entrando em cada uma e perdendo vida. Ou se você deixa ele parado, vem outro e tira a vida dele até que ele morre. Na encarnação não é muito diferente. Se o seu espírito não tem domínio sobre a sua matéria, a personalidade ou ela fica parada porque acha que não construir algo saudável para ela é positivo. Porque ela está supostamente economizando energia, não está gastando. E se supõe que de não gastar vai ter para depois, mas não é assim. Então a personalidade, ou ela vai se meter em encrenca, porque gosta da diversidade, coisa nova todo tempo, né? E dessa forma a matéria vai viciando você a viver a experiência, a viver e buscar, né? Depois de ter vivido novas experiências. Então viver experiência nova todo tempo. Você vive uma experiência nova agora. Você te satisfez, mas não completou. Por isso que a plenitude não está na Terra, mas na contraparte espiritual, aonde Deus guardou o reino dele, né? Dentro do ser humano, que é onde reside a contraparte espiritual. Viu? Ai, que lindo tudo isso que a gente está aprendendo hoje, né? Eu gostei. Estou gostando, né? Porque só está começando. Olha, 12 minutos que eu falando. Então, quando você entende essa dualidade e o que priorizar, sabendo que deixando desatendida a matéria, ou ela vai ficar parada ou ela vai se meter em encrenca, a partir da qual, como que dizer, fortalecer-se, não é assim? Quando se aprende coisa nova, a personalidade sua, entre outras personalidades que são espíritos encarnados, mas são personagens de um jogo, entre aspas, né? Que é a reencarnação. A sua personalidade, junto com as outras personalidades, vão concordar em, a partir do mérito de cada um, dar para cada um uma posição. Alguns vão ser aplaudidos, outros não. Partindo do acordo de convivência. Não é assim? É sim, senhora. E entre tudo isso, o espírito que ele quer é compreender quanto ele se deixa levar pelo jogo, quanto ele se permite ser aquele personagem daquela encarnação. Você já foi muitos personagens, que teve outros nomes, outras ocupações, outro entorno, outro conjunto de regras de convivência, aonde foi aplaudido, aonde aplaudiu.
E a chave, o propósito da encarnação é você ter consciência disso. Que aquilo ali é uma personagem. É que você de verdade é o espírito. Aí você pergunta, mas o meu espírito pensa diferente? É outra pessoa? Não é outra pessoa. É você. Que nem agora. Você está num videogame, né? Daí você vai jogar um videogame. Daí você é a pessoa que jogou um personagem hoje, outro personagem ontem. Mas você é essa pessoa com o conhecimento do jogo de hoje e do jogo de ontem. Então o espírito não é outra pessoa. É você com a consciência das outras encarnações. Quando a avó fala que você não é a personalidade, o que a avó está dizendo é que aquele personagem do jogo dessa encarnação, ele só veio para resgatar experiências que promovem a sua ascensão. Amando e sendo amado. Porque um ama, mas quando se abre o amor também, né? Se mantém naquela sintonia. É sempre uma via de mão dupla, né? E se constrói a partir daquilo. Por isso que o Buda falava: o apego traz o sofrimento. E quando ele se referiu que a vida é sofrimento, ele disse: a reencarnação é uma proposta constante de desapego. Para você desapegar de algo e alguém dizer que é um processo constante de desapego, a pessoa já estava considerando na frase dela que o jogo começou com ser apegado. E é desse jeito. Tanto no mundo espiritual, que a gente se apega à personalidade, sim. Você desencarna, você vai continuar com o mesmo nome. Você vai ser aquela personalidade. Vai. Então, se ainda é a personalidade dela, você vai para a coluna espiritual com o nome que você tem. Aí lá você vai ter um entorno que te ensina dentro dos parâmetros de limitação que você mesma se impôs. E lá você vai estudar essa psicologia que construiu o senso de identidade, que é o personagem jogador dessa encarnação, e vai estudar o apego que ele tem com essa realidade. É as contas que ele nela precisa pagar. Por essas duas razões, ele necessita uma e outra vez reencarnar. Viu? Para aprender a se desapegar e ter a sabedoria que é o espírito e não a personalidade. Você, quando está jogando, você sabe que o jogador não é você. Mas quando você é o jogador, e logo vai acontecer, com a inteligência artificial, você vai ser o jogador, vai esquecer que você, na verdade, é o que está fora jogando. Vai machucar o jogador seu, você vai achar que machucou você. Hoje já tem isso, né? Quando a gente toma um susto no cinema, se identificou tanto com aquele personagem que machucou ela, parece que machucou a gente. É desse jeito, né? E essa consciência é importante. Por isso que a avó sempre traz nos lembretes da arma esse conhecimento para você refletir. O que eu estou fazendo, meu Deus? Por que as coisas daqui estão tirando a minha paz, a minha serenidade? Só pode ser porque eu estou apegado. Eu me identifico tanto com a personalidade criada, com essa personagem, que alguém maltrata ela, eu acho que está maltratando eu. Então o seu espírito lá do outro lado, que é você, tem que ter domínio sobre a matéria. Porque se você joga o jogo e gosta dele, daí você esquece que você é espírito e constrói um laço forte com essa personalidade, que
que vai precisar desenlaçar, desapegar. É isso? Só com o tempo. Por quê? Porque também é uma limitação que se fizer assim, da noite para o dia, você sofre psicológica e emocionalmente pela síndrome do abandono de personalidade, que é o que na Terra se conhece de perder o chão, né? Ai, perdeu o meu chão. Já não sei mais quem eu sou. Por isso que as coisas têm que ser devagarinho, como dizem os estudados, paulatinamente. Paulatinamente, sim. Que é o mesmo que dizer, né? Gradualmente. Desse jeito, gradualmente, olha. Gente, quanta informação importante a avó passou para vocês nesses 20 minutos de encontro de hoje, né? Quem diria, né? E que tesouro inestimável. Um valor que a gente ainda não vai entender hoje. Mas se agir com a busca desse entendimento, incorporar ele, né? Que tanta gente quer incorporar tanta coisa, né? Menos a sabedoria de como agir em cada momento. Que roupa você está tecendo? E que teceu nessa encarnação e que está vestindo? E quanto de identificação você está tendo com aquilo? Alguém faz mal para o seu corpo? Não fez mal para você. E bem por isso, não tem por que você se chatear. Não tem por que você se contrariar. Basta dizer: eu sou Espírito. O Espírito é Filho de Deus. É amor. O amor só quer uma coisa: amar mais. É só isso que o amor quer. Ele não quer mais nada. O amor só quer amar mais. É o Espírito é luz, e luz é amor. Então, quando você vê que você está se sentindo bem, é o Espírito que está mais presente no seu corpo. Quando você vê que está com medo das mudanças no âmbito financeiro, da mudança na sua situação presente, se está com relacionamento, se está com doença, se está sem doença, se está sem relacionamento, não importa o seu status presente. Quando se sente ansiedade de que modifique para pior, ou que se demore a melhorar, você está vendo a realidade a partir dos olhos da personalidade, que é o personagem do jogo. Que na hora que o corpo morrer, não é assim quando a gente joga videogame? Na hora que o personagem morre, você recomeça. Você continua vivo do outro lado, com as lições aprendidas daquela vez que você jogou, que chama rodada, né? A encarnação é uma rodada de um jogo que você joga para se libertar a partir do autoconhecimento, viu? E para quitar os débitos de jogos passados, de rodadas prévias, anteriores, pretéritas, viu? E isso vai se fazendo. Agora, nessa encarnação, você está tendo a oportunidade de receber esse conhecimento na forma desse lembrete da alma. Não deixe ele escapar da sua mão. Porque depois, quando você desencarnar, vai estar escrito no seu livro da vida: no dia tal do mês tal, eu escutei o lembrete da alma da vó Vicentina, que me ensinou a viver com serenidade, e que isso era possível à medida que eu, espírito, exercia domínio sobre o personagem que é a matéria. Eu aprendi isso, recebi essa ferramenta, e é o mesmo jeito que se você ganha um carro de presente,
Aí você deveria ir de carro. Não. Se você ganha um calçado, que sentido tem você ir de a pé? Você me diga só. Não tinha sentido nenhum, minha neta. Então, o que você tem que fazer quando recebe uma ferramenta, um instrumento novo, é vestir ele, que é, no caso, o conhecimento e a sabedoria, e da diferença entre a personalidade, que é o ser com o nome, com os conhecimentos dessa vida, com a necessidade de autoconhecimento mediante as adversidades da vida, e o espírito, que veio para exercer o seu domínio sobre a matéria e durante a encarnação dar testemunho de ser a luz do amor que realmente é. Porque ao fazer isso, ele exercita o desapego e a existência além das limitações do universo material. E exercitando esta faculdade, você com o tempo vai poder funcionar dentro dela e não mais vai requerer, pela sua própria vontade e necessidade, entrar no jogo, viver uma nova rodada para se conhecer, pagar a dívida e desapegar. Olha, as dívidas se pagam no meio das provações, né? E as provações ensinam você a se conhecer, e se conhecendo você se desapega. Gente, que profundo isso, né? As pessoas acham que isso é conhecimento que serve para os outros. Quando escuta, não seja você uma dessas, viu? Serve para você sim. Serve para a avó. E serve para todos. Consciência quanto ao que realmente uma pessoa precisa entender todos os dias da vida, para que nele possa viver serenidade sempre. Então, quando você pergunta para a avó, não dar valor à personalidade, essa personalidade não é o que eu sou hoje? Exatamente. Não dar valor, a avó diz no sentido de não deixar a sua vida ser orientada às necessidades físicas, às necessidades da personalidade. A personalidade, ela precisa ser cobrida frio, porque senão não está bom para ela. Quando se dá valor no sentido de dizer eu sou isso, daí você não consegue ter paz. Se tudo o que você tem diante de você é um segmento aonde você não tem acesso ao cobertor, o frio vai existir e você vai passar por ele. A pergunta é, de que forma você vai passar por aquele frio? Ai, vó, mas e se eu morrer? Você, quando joga videogame, se você morrer, você já sabe que a personalidade, o personagem que vai morrer não é você. Então, a pessoa que tem o nome que você tem hoje, mediante uma situação que é inalterável, não dá para mexer naquilo. Você vai morrer com frio? Morre com educação. Morre dando testemunho da sua fé na imortalidade da alma, já que não tem o que fazer. É óbvio que mediante todas as circunstâncias você vai se comportar com equidade. Não é assim? E não vai deixar de maneira nenhuma
aquilo que destrói o seu corpo, destruir o seu corpo. Vai fazer tudo o que está ao seu alcance para manter o maior nível de saúde possível a cada momento. Só que se esgotou todas as possibilidades, você deve seguir lutando, porém com serenidade. Jamais desesperar-se, porque se vai morrer, quem vai morrer é o corpo. Quem vai morrer é aquela personalidade. Na verdade, não é a personalidade, é aquele personagem. A personalidade você carrega, porque agora você vai ser um outro personagem. Um personagem vestido de uma roupagem não física, que é espiritual, com a mesma personalidade. Você entende que o personagem é a roupagem que veste a personalidade. E aí, ao voltar para o mundo espiritual, vai depender. A sua personalidade vai ficar igual, ou se você já tiver uma evolução, vai se juntar aquele que viveu aquela personagem, não é assim? Junta as outras personagens de outra vida e criar. E ao juntar, vai criar algo novo. Vamos dizer, você viveu 5 personagens, 5 histórias, 5 encarnações. Se você já tiver a evolução espiritual de lembrar das 5, a sua personalidade vai ser uma personalidade composta daquelas 5 experiências. Você entendeu? Desse jeito. Se você não puder, você vai para o mundo espiritual, você vai ser a mesma pessoa, com a mesma personalidade, não vai ter nada amplo, horizonte expandido. Até porque muitos de nós, em vidas passadas, fizemos coisas das quais não nos orgulhamos e das quais temos ainda muita dificuldade de perdoar-nos e perdoar outros. Então, os espíritos superiores, estes espíritos já emancipados, o que fazem é dizer: eu não posso liberar você a memória das outras vidas, das outras rodadas, dos outros personagens. Então você vai ficar com a personalidade desse personagem até que você evolua o suficiente para, olhando o que fez no passado, apenas amar o que você foi e amar o que foram os outros, quando só tinham o conhecimento que gerou aquelas situações pretéritas. Daí é revelado para você tranquilamente. E daí você incorpora a personalidade que é, digamos, a experiência encarnatória construída por aquele personagem dessa vida com a das outras. E continua o seu estudo, o seu crescimento, e junto com os espíritos excelsos, programando uma nova reencarnação, nesse ou em outros mundos, ou atividades que resultem na expansão da sua consciência. Você consegue entender o profundo que é tudo isso e como você está intrinsecamente, para não dizer profundamente de novo, né? Intrinsecamente envolvida com essa realidade, aonde você é o personagem vivendo a rodada de um jogo reencarnatório para adquirir o autoconhecimento, e com isso luz para o seu espírito. Isso se faz com as escolhas de pensamento e sentimento que você tem. Aí você vai construindo uma roupa, que é uma roupa espiritual, que configura a sua sintonia e, portanto, ponto de atração, que vai gerando realidades, não para essa vida, mas até para as futuras. Viu? Porque você, por exemplo, as pessoas que vão jogar bola, dá um chute na bola,
A depender de onde pegou o chute na bola, a bola vai ter uma trajetória. E aí, se nada no caminho dela desviar, ou se já tiver algo previsto no caminho para desviar aquela bola, ela vai percorrer uma trajetória já conhecida. Então, esse futuro já está escrito com as plantações pretéritas. Essa bola energética já foi colocada em movimento e está sendo colocada em movimento. A cada chute que você dá, é energético, com aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Então aí está a resposta de dizer: a gente tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? Claro que tem. E a cada momento corresponde o livre-arbítrio ao que você decide pensar e sentir a respeito da realidade com a qual você interage. Quando pensa coisa boa, constrói roteiros de luz. Quando pensa coisa que sabe já que não deveria, constrói roteiros de adversidade. Porque fora do amor só existe lições a serem aprendidas. Olha que bonito isso. Quem diria, né? Que nesse encontro com a vó Vicentina, que sou eu, prazer, você levaria tanta riqueza para sua alma, para o seu espírito, para hoje e para a eternidade. Vai passar 1 milhão de anos e você vai lembrar desse diálogo de hoje, desse encontro, desse lembrete da alma de hoje. Vai lembrar porque ele contribuiu com a sua evolução, com a sua emancipação espiritual. Porque a partir de agora você vai dizer: olha que interessante, né? Tá acontecendo as coisas aqui porque das escolhas que eu fiz no passado. E lá no futuro, daqui 1 milhão de anos, 100 anos, ou 2 vidas para frente, o trajeto que eu vou estar, como quer dizer, direcionando-me, vai estar diretamente relacionado com um impulso energético que eu dou a essa bola de realidade que se constrói a cada momento, com o que eu sinto e penso, e a partir daí com o que eu faço, né? Gerado pela minha interpretação da realidade. Então vamos de trás para frente. Acontece alguma coisa. Aquela coisa já aconteceu para causar aprovação para você. Para você, entre as opções existentes, decidir agir com o domínio do espírito sobre a matéria. Pronto, aconteceu. E você decidiu como se sentia a respeito daquilo. Essa decisão é o seu livre-arbítrio. Nisso, portanto, consiste o seu livre-arbítrio. Nas escolhas que você faz de como se sentir a respeito da realidade que se desdobra na sua experiência, naquele segmento de vida. Daí você decidiu. Então, essa decisão é o chute que dá na bola. Então a bola sua já está no espaço. Ela está indo, sem resistência, com cada coisa que você sente a respeito do que acontece. Ela vai um pouquinho mais para cima, ou ela continua na mesma reta, ou ela vai um pouquinho mais para baixo. Para cima, para baixo, ou permanecer onde está, vibratoriamente dizendo, energeticamente, porque essa reverberação, sintonia, vai fazer você interagir por afinidade com aqueles que também foram um pouco para cima, ou lá se encontram. E também vai fazer você interagir
se é que para baixo se foi, com aqueles que também para lá foram ou lá se encontram. Agora você entende, né? Porque, mas como que pode ser que às vezes eu encontro gente de mau humor, gente que está vibrando numa energia que não é igual à minha? Você pode ter certeza que você não vai permanecer lá. É que aquilo foi um convite. Olha como que você pode pensar, olha como que você pode ser. É isso que você quer? Aqui, nessa frequência vibratória, como rádio, né? Escutando essa música, sabe quando você vira a frequência do rádio e começa a escutar uma música, e aquela música é agradável para você fica nela. É a mesma coisa. Alguém vem com um tipo de música vibratória, energética, o seu rádio fica sintonizado naquilo, se você gosta daquilo. É por isso que dizem, se alguém vem e te ofende, você vai ficar na energia daquela ofensa, se aquela energia encontrar reverberação e sintonia dentro de você. É ou não é profundo e importante saber isso? Porque daí, se você interagir com aquilo e daquilo sair um resultado negativo, porque houve plantação prévia negativa, por razão de você ter permanecido dentro de uma frequência vibratória aonde não fazia falta permanecer. Você pode ter certeza que você fica numa situação porque vê valor nela, em lá permanecer. Pode ser porque está priorizando os ímpetos da matéria, e aí a necessidade de orar e vigiar, porque daí você fala, olha Espírito, você trata de ter domínio sobre a matéria aqui. Pensa o que é correto pensar, o que é bom, o que é nobre, o que é saudável pensar. Sinta o mesmo. Sinta só coisa boa. E daí, você ali mesmo, ainda que esteja na sua frente alguém com raiva, a reverberação de luz do seu coração vai ter maior prevalência no ambiente e vai influenciar o outro, como se abraçasse ele. Então aquele que dentro de uma interação tem maior peso de influência, de emanação, vai, como que dizer, priorizar a energia do ambiente. Vai dominar a energia do ambiente. Por isso é que se você tem a sua luz acesa, chega outro, ele já perde o rebolado. Chega porque a luz dele não está, a escuridão onde ele se encontra, não está conseguindo, como que dizer, ser maior que a luz que você está emanando no ambiente. Então, como a luz é sempre mais forte, se você e ele tiverem na mesma quantidade de intensidade de vibração, ele de treva e você de luz, é você que ganha. Porque a luz é sempre mais forte. Porque a treva é a falta de luz. Você entende? Quando chega a luz ali, ela deixa de existir, não tem força. Alguém que chega para você querendo fazer uma maldade, encontra luz no seu coração, que reverbera e emana, e portanto é mais prevalente no ambiente, perde o rebolado. O que quer dizer isso? Fica confuso, já não sabe mais o que estava querendo fazer. Dá uma desculpa, fala que você é culpado e reclama, mas uma maldade já não vai fazer. Agora você me diga, não é uma forma de praticar a caridade da sua parte? Manter sua luz sempre acesa, porque daí até você ajuda os outros que estava predisposto à maldade, deixar de fazer ela, deixar de praticar aquilo que vai representar dívida, culpa, problema, dívida, tudo que a gente explicou, que fica escrito no livro da vida da pessoa. E depois ela tem que reencarnar para quitar aquela dívida. Porque Deus perdoa todo mundo.
Porque Ele é Pai, infinitamente bom e amoroso. Ele fala, eu não castigo você nada, mas a energia que eu te dei estava perfeita. Você desqualificou ela. Para você aprender a ter responsabilidade e crescer, você tem que pegar essa energia que você desqualificou e qualificar ela de novo. É como que Deus dá uma folha em branco para você. Daí você pega a folha em branco, você rabisca ela. Ele fala, olha, você rabiscou aqui. Essa folha estava em branco. Eu não acho ruim que você rabiscou. Tanto que você tinha essa liberdade de rabiscar a folha. Mas agora o que você tem que fazer é voltar lá, porque só no ambiente onde você rabiscou a folha que você consegue apagar o rabisco. Dá para fazer isso trabalhando no mundo espiritual. Mas normalmente os espíritos instruem você a reencarnar, porque é a melhor maneira de saldar uma dívida no ambiente onde ela foi gerada. Então, reencarnado, você cria um risco numa folha branca, que é usar de forma incorreta a energia que Deus confiou a você para você construir coisa boa. Daí ele não acha ruim, não condena você nem nada. Ele fala, olha, essa dívida agora, esse rabisco na folha branca, vai ficar na sua folha branca aí. Então toda a luz que podia emanar daquela folha branca que Deus te deu, que é a sua alma, né? Vai emanar menos aquele rabisco. E tem gente que pintou e bordou tudo na folha inteira, tá uma escuridão só. Então nem a pessoa sabe que ela é uma folha branca de luz. Por isso que a avó chama você, oi anjo de luz, porque você é essa folha branca que Deus criou. E com cada personagem que você foi vivendo, em cada encarnação, você foi se apegando à realidade do universo material, criando, como que dizer, laços de afinidade com aquilo, e prendeu-se pelo apego, se tornando uma personalidade, como que dizer, que sem o personagem não é capaz de existir. Por isso que dizem, o encarnado não sabe o que é o espírito. Por quê? Porque ele sabe o que é uma personalidade que tem um corpo, que funciona dentro dos limites de um personagem. É bem por isso que ao desencarnar, você vai para uma colônia espiritual. Porque a sua amplitude evolutiva de compreensão da realidade não permite você conceber o que está para além daquela personagem. Viu? Então, por isso que você não tem que se preocupar. Eu morri e depois eu vou ser o quê? Que eu não sei o que é o espírito. Você não precisa saber. Você vai continuar no universo material dentro de um personagem que, diferente de ter uma roupa física, vai ter uma roupa espiritual, viu? Que é físico também, mas uma fisicalidade quintessenciada, viu? Que a gente aqui na matéria não consegue perceber. Por isso que você não vê os espíritos, a menos que você tenha a faculdade disso, né? Previamente estabelecida na sua estrutura reencarnatória, viu? No seu corpo físico. Então, presta atenção no que a avó está falando. Quando você tem a vida de encarnado terminada, você volta para a pátria espiritual com a mesma personalidade. Você vai ser o mesmo personagem, a roupa sua vai ser a desse mesmo personagem, só que espiritual, viu? E aí vai trabalhar no autoconhecimento para desapegar-se dessa, como que dizer, associação e limitação de ter que ser um personagem para existir,
E aí, com a evolução, em milhões e milhões de anos, você começa a entender a realidade de Deus, que é apenas ser, sem ter que estar, como que dizer, vivendo a experiência da vida a partir de uma personagem que tem personalidades, que forma uma unidade. E a partir disso, desbloqueando essa limitação, você então vai universalizar-se. Coisa que você não vai compreender o que significa isso hoje. A teoria sim, mas na essência não. Na teoria é que você universalizada vai entender o que basicamente vai ser um espírito feliz, como diz o Espiritismo. O espírito feliz é aquele que tem a compreensão de todas as coisas. Ele conhece e, como que por dizer, é todas as personagens, ou pode ser, vividas ao longo do tempo, passado, presente e futuro. Ele apenas é. E pode ter experiências indizíveis e incompreensíveis para nós encarnados. E tampouco faz falta para a gente compreender a experiência de um espírito universalizado, desbloqueado da necessidade de existir a partir de uma personagem, seja essa personagem encarnada ou desencarnada. Mas o seu papel aqui na Terra, nesse momento, uma vez que você compreendeu que o propósito da encarnação é você se conhecer mediante as adversidades da vida, e que enquanto adquire as experiências, aprende, buscar se desapegar de qualquer coisa às quais ou a qual você associou capacidade de te completar. Se eu não tenho aquilo, eu não estou bem. Se não acontece do jeito que eu prefiro, eu não estou em paz. Isso é informação que você deu valor de verdade, limites dentro do qual você passa a viver. Olha como que são as coisas. Daí não tem aquilo, não tem paz. E não tem paz porque disse que sem aquilo não dá para ter paz. Se é o espírito dominando a matéria, ele diz o seu personagem. Você não morre sem aquilo. Mas o meu corpo vai morrer. E daí? O seu papel, o espírito vai falar, é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem onde você foi colocado. Se você tem um câncer e já fez tudo o que podia e não tem mais nada para fazer, você tem que permitir o domínio do espírito sobre a matéria. Você vai ter até mais paz. Ô vó, como que eu vou ter paz com dor? Exatamente. O personagem não consegue ter paz com dor. O espírito consegue. Ele fala, esse aqui não sou eu. Esse aqui é um corpo que eu estou usando. Quem sente a dor é o corpo. Então eu vivo essa experiência com educação. Não me desespero. Não perco o controle mental. É muito menos o emocionar. Não perco. Olha que coisa boa essa. E daí se você me diz, uma pessoa conseguiu fazer isso, avó? Muitas. Então eu também consigo. Pronto. Aí você interiorizou o que a avó queria passar. Viu? Ai, que profundo quando as pessoas realmente vestem a roupa da sabedoria e a partir daquele momento as futuras versões da roupa que ela mesma vai seguir costurando terão esse traço da sabedoria incorporada.
E aí você imagina, já desde hoje, vestir uma roupa de luz que dá testemunho de amor, humildade, tolerância, desapego e serenidade sempre. Em cada dia, mediante cada diversidade, você imagina isso. Está ao seu alcance, minha neta. E você está sempre costurando uma roupa nova. Que tipo de roupa? Vai depender de como você decide dentro do seu livre-arbítrio sentir a respeito do que acontece. Então, hoje, amanhã e sempre, em cada circunstância, sinta o amor de Deus. Veja tudo o que acontece. Entenda que aquilo só pode afetar o seu personagem, jamais o seu espírito, porque ele é amor, porque ele é imortal. E dentro disso, inatingível por qualquer coisa existente no universo material. Quando você olha para o passado, você vê as pessoas que foram canonizadas são aquelas que entenderam isso. Muita gente foi para fogueira, né, da Inquisição e nem sentiu a chama, ou sentiu sim a dor. Está me corrigindo aqui o meu guia espiritual. Mas soube que aquilo pertencia à realidade do corpo, porque o espírito em nenhum momento é queimado por nada, e muito menos congelado por nada. E se você tem domínio, se você tem o seu espírito ancorado e tem esse domínio do espírito sobre a matéria, você silencia a dor, porque a dor vai continuar acontecendo, mas o quanto ela reverbera através do ser, e isso você tem domínio. E quanto mais fé você tem, mais os espíritos podem, como quer dizer, transpassar a vibração de lá para cá, reunindo o ectoplasma e auxiliando você a dominar a dor, a contrariedade, o sofrimento, tudo, mas tudo, viu? Por isso que a Ava fala, aproveite a ferramenta de saber que você nunca está sozinha. O seu guia espiritual está aí do lado seu. Está a um pensamento, um sentimento de distância. E a espiritualidade superior dá a ele a liberdade de entregar para você ferramentas que correspondam com o seu mérito. E tendo fé, ele consegue disponibilizar o que você venha a necessitar de verdade, né? Para a evolução espiritual. E aí você passa por aquilo sem sofrimento, porque o sofrimento é a não aceitação da dor. É dizer, eu queria que fosse diferente. Mas quem diz isso é o personagem. Porque o personagem, você vê, ele só quer ganhar vida, ele só quer ganhar vitalidade, ele só quer ganhar doce, ele só quer vencer cada chefão que encontra no caminho. É nisso viver a diversidade proporcionada pelo jogo. E aquilo vai viciando ele nas satisfações temporárias. E vai formatando
a personalidade dele, a precisar daquilo, algo novo, algo novo, algo novo. Por isso tanta gente se vicia, lamentavelmente, que quer algo novo antes de ser capaz de materializar com o próprio esforço. E tem, mas quanto mais se manifesta algo novo antes de ter adquirido o mérito de gozar daquilo, mais destrutiva aquela coisa é. Porque quando se adquire o mérito, você também adquire a capacidade de controlar. Até onde aquilo pode te machucar. Viu? Então, abandone a infantilidade espiritual de depender que um vício te deixe plena, porque isso não vai acontecer. Ele só vai dar satisfação temporária e momentânea. Seja o cigarro, seja o açúcar, o sal, drogas, qualquer uma delas, o arco, o sexo, qualquer coisa que possa cair na categoria de vício. Viu? Descontinua já. Por quê? Porque isso é priorizar o personagem. E você não é o personagem. Você tem o nome de personagem, isso é certo. O personagem você veste, mas com o propósito de emancipar o seu espírito, se conhecer, desapegar e quitar as suas dívidas carregando a sua cruz. Viu? Falei tudo, né? Falou tudo, avó. Hoje a senhora falou tudo, como dizes o jovem. Ai, gostei. Viu? Escute de novo, você vai ver que vai fazer bem para você. Não hoje não, mas outro dia então. Escute de novo. Esse áudio é aquele áudio que a gente diz, preciso escutar de novo. E já agenda ele aí. Vou agendar esse áudio para nessa semana ainda, ou na próxima oportunidade, já escutar de novo, se possível, outras vezes. Para eu manter-me dentro da vibração do que está alerta e vigiando. Porque eu não posso esquecer que o personagem é importante, mas não sou eu. Eu sou o espírito que continua. É bem por isso, não tem sentido escandalizar-me contra qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou qualquer evento nesse universo material. Olha, que profundo isso, viu? Gostei. Ai, como eu gostei do encontro de hoje, né? Foi tão bom. Então eu digo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente conscientemente vai fazendo o crochêzinho da roupa espiritual de luz que a todos nós compete costurar cada dia da nossa encarnação, viu? Na graça de Deus. Ai, que encontro mais lindo esse, né? Costure sim, viu? Costure sim, não digo porque você já vai estar costurando conscientemente ou inconscientemente. Então, que você possa, a partir de hoje, fazê-lo conscientemente. Aconteceu algo? Qual é a melhor interpretação que eu posso dar a isso? Como eu posso praticar o desapego? Como eu posso entender que tudo que aflige o ser humano só alcança o seu corpo e, portanto, o personagem, e não eu que sou imortal? E decidi, por A mais B, que a partir de hoje você vai exercer o domínio do seu espírito sobre a matéria, viu?
Então vá, anjo de luz. Beijo da vó pra você aí um pouquinho. Até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu volto. Viu? Volto. Volto sim. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Viu? Beijo. Caminho de progresso. Lembretes da alma com vó Vicentina. Viajar com sinceridade é luz, é ver a paz além da satisfação. O treinamento com Jesus é o mecanismo da real evolução. Ao enfrentar desafios, força e sabedoria se ganhar. Coincidências são como fios, energias a nos direcionar. Discernimento traduz persistência, seu melhor é sua responsabilidade. Viver na vibração da coerência é ser forte de verdade. Quem no trabalho quer sucesso, revisar estratégias é cuidadoso. Sabe medir o seu progresso, evita o incerto e se torna generoso. Evita o incerto e se torna generoso. A luz da vida reside na sobriedade, é o que realmente o mundo ilumina. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Salve Deus e graças a Deus. Amém. Sabedoria para a vida. Um dia, uma vida. Toda reclamação é uma roupa que se veste, toda rosa uma lição, toda espinho uma provação, a cruz que a gente tem que carregar. A maldade é o cálculo errado do espírito desavisado, indiferente com o próprio fim, porque cada dia você está costurando a roupa que você vai vestir depois de desencarnado. Com cada encarnação, aprecie as lições do processo evolutivo. É na encarnação que se reúne a riqueza que vai ter do outro lado. Na pátria espiritual, do lado da luz, não é a ganância que vai te motivar, mas o amor ao próximo. Um dia é uma vida. Que brilhe a sua luz sempre e em cada momento. A inteligência deve ser sempre acompanhada da bondade. A inteligência deve ser sempre acompanhada da bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém.
refletes da alma com Vicentina. Sabedoria para a vida, sabedoria.